Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós preparamos uma reflexão para hoje, que é uma reflexão que eu vou trazer alguns aspectos, do capítulo 3º do Livro dos Espíritos, e nesses aspectos estão colocados, assim, alguma contextualização da vida no mundo espiritual e da individualização da consciência, não é? E para isso eu vou usar um material, que é um material de pesquisa já de algum tempo. Fiz algumas revisões desse material, só para a gente chamar a atenção em alguns pontos, não é? Algumas coisas que eu acredito ser até, vamos dizer assim, didaticamente mais fácil da gente abordar o assunto. Não é? Nós, quando olhamos, por exemplo, a vida no mundo espiritual, nos deparamos com determinadas situações em que verdadeiramente parece uma coisa inalcançável, porque nós estamos tão relacionados com a matéria, ou tão relacionados com o nosso dia a dia, com a nossa vida, não é? E parece que há um divisor de águas entre uma coisa e outra, não é? E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Ela é uma verdade relativa, porque nós não conseguimos estar separados de todas as dimensões que nos cercam. E quando eu falo dimensões, eu falo no sentido não só da física, mas no sentido da existência, não é? Porque por meio, não é, dos esforços de Allan Kardec, desde 1850, sabe-se, né, por meio da contribuição que muitos médiuns, muitos médiuns puderam, vamos dizer assim, trazer para que Kardec podia construir esse pensamento, essa ideia, demonstra que nós não somos oriundos desta terra. Ora, estamos ocupando esta veste que tem prazo de duração. Então chegamos de algum lugar e vamos retornar para esse lugar novamente. Então existe esse, vamos dizer assim, lapso de ocorrência no tempo. Agora estamos aqui, mas num determinado momento estaremos aqui, mas não desse jeito, em dimensões diferentes. Então nós podemos observar, que com essa forma nós podemos olhar a coisa de duas formas. Nós temos o que nós chamamos de mundo corpóreo, que é este mundo que nós aqui estamos, e o mundo incorpóreo, que é aquele mundo que nós não enxergamos, mas que cada vez mais nós temos a sensação de que realmente há algo em nosso entorno que nós não ainda compreendemos adequadamente. Então nós estamos num universo ou num multiverso? Essa que é a questão. Nós estamos em mundos ou nós estamos em estados de consciência? Porque comprovadamente, a doutrina espírita nos mostra que a mente não é fruto do cérebro. Não é? A mente é fruto da alma. Se a mente é fruto da alma, então o que nós aprendemos que tem uma relação intrínseca com o nosso aparelho fisiológico, quando nós mudamos a roupa, o que estava no aparelho fisiológico aqui fica. Mas o que está na mente não fica aqui. Acompanha. Assim como acompanha, é trazido novamente. Não é? É trazido quando? Quando aqui chegamos. Não é? Quando nós chegamos. Então, não há causa sem efeito. É o que Allan Kardec ele sempre buscou para contemplar o entendimento dos fenômenos mediúnicos, não é, que na época na França era tido como shows nas casas de shows, não é? Kardec não conseguia interpretar ou entender, mas também não conseguia comprovar que havia charlatanismo em muitas dessas comunicações. Então,
ele começou a planejar uma metodologia para que fizesse sentido o entendimento. E todo o trabalho de Allan Kardec foi planejado, metodologicamente. Não foi ao acaso, não é? Então, nesse momento, ele consegue entender que a inteligência é do ser, não é do corpo, não é? E esses seres, eles povoam os dois mundos. Ora, porque quando questionado aquele que tinha acabado de falecer ou desencarnar, traziam informações. Como é que isso era possível? Não é? E assim é. Então, nós vamos observar que nós costumamos dizer que existe uma mente divina, que nós chamamos de Deus. Não é? E esta mente, ela trabalha com dois elementos gerais o tempo todo. E isso a gente vem falando desde os primeiros momentos que a gente falou um pouquinho do Livro dos Espíritos, não é? Nós temos a inteligência, que é o ser, que é o princípio inteligente, e que individualizado é o espírito. E que reencarnado ou encarnado é a alma. Então, é um ser, tem inteligência, não é? Habita um mundo, não é? E a criação, ela nunca cessou. É só a gente olhar à noite para o céu. Tudo que a gente vê não está parado. Muito pelo contrário, está em movimento. Nós não conseguimos contemplar as distâncias e o movimento, não é? A velocidade desse movimento em função da distância em que nós nos encontramos dele. Mas são mundos. Não é? E nós vamos ver, não é, que os espíritos, eles constituem um mundo à parte. Por que um mundo à parte? Porque o espírito, uma vez individualizado, significa que a consciência, ela evoluiu, ela mudou de nível, ela mudou de estágio. Não é? E quando essa consciência, ela muda de nível, ela muda de estágio, ela se manifesta de maneira que possa haver uma relação com essa mudança de nível, com essa mudança de estado. Então veja, o primitivismo, não é? Ele também é uma forma de inteligência. Por que ele é uma forma de inteligência? Porque ele promove a perpetuidade da espécie. E precisa haver inteligência para isso ocorrer. Então, embora o primitivismo possa ser tratado como bruto, ele também preserva. E cada ser que está distribuído nesse momento, nessa nossa morada aqui, tem dentro de si os nuances do primitivismo. Porque a consciência, ela foi sendo construída ao longo de experiências. Observe a vida de vocês, não é? Tenham as suas lembranças lá no tempo de criança. Como é que foi o aprendizado? Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins, né? Tiveram coisas que vocês nunca mais gostariam de passar, tiveram coisas saborosas na vida, não é verdade? É ou não é? Qual é o resultado disso hoje? Onde está esse resultado? Na memória? O que vocês acham? Está nos sentimentos. E são os sentimentos que se sedimentam na alma. E essa é a bagagem que a gente retorna. Porque esses sentimentos, eles também se reciclam para que nos processos de chegada novamente a um ambiente como esse, eles possam ser arrefecidos. Sem a gente ficar pensando em pecado, não é? Eu costumo dizer, né, que pecado foi uma coisa criada lá pelos gregos, né? Porque pecar, para o arqueiro, é errar o alvo, né? Quando o cara ele faz a pontaria com o arco e flecha e ele erra o alvo, ele fez um pecado. E aí a gente veio, né, dizendo que pecado é uma coisa ruim. É um desvio, não é? É um desvio. Então, por isso que os espíritos constituem um mundo à parte, não é? O mundo espiritual, ele prevalece ao mundo material. E nós temos um conceito diferente. Por quê? Porque, na verdade, nós nos conceituamos como se nós tivéssemos um espírito. Mas é exatamente o contrário.
Nosso espírito hoje tem um corpo, com esta característica que nós temos agora. Poderá ser de maneira diferente? Sim, poderá. Né? E vai depender do grau de evolução. Ou seja, né? Esses mundos eles têm uma independência, porque os espíritos são independentes, mas eles se correlacionam. Então nós temos uma malha de ligação. As famílias têm uma malha de ligação. Não é um acaso. Einstein dizia que Deus não joga dados. Não existe acaso. Não é? Então essa é a situação. A forma como os espíritos são, eles dependem do mundo. Não é? Porque a cor, existe uma cor desse corpo semimaterial do espírito. Aqueles médiuns que têm a condição da vidência, eles conseguem identificar esse nuance de cores. Todo mundo enxerga isso? Não, são algumas pessoas que têm esta faculdade. Isso não é um dom, não é uma faculdade. Não é? E eles gastam o tempo do pensamento para se locomover. André Luiz dizia isso a Chico. O espírito, ele se locomove com a velocidade do pensamento. Até hoje nós não conseguimos medir a velocidade do pensamento. Então vejam, uma característica do mundo espiritual. As ocorrências do mundo espiritual, elas são muito mais velozes em relação com as ocorrências do mundo material. É como se nós fôssemos um animal lento, não é, para se locomover como uma tartaruga, não é? E no mundo espiritual nós tivéssemos a característica, por exemplo, de uma gazela. Guardadas as devidas proporções, logicamente um vai se locomover muito mais rápido. E é por isso que os fenômenos de natureza espiritual e mediúnica, eles não são percebidos a todo momento por todas as pessoas. Nós conseguimos perceber não com os nossos sentidos, mas com um senso extrasensorial que todos nós temos. Não é? Alguns um pouco mais do que o outro. Os espíritos têm consciência da distância e se irradia por todos os lugares e são indivisíveis, o que significa que no mundo espiritual, assim como no mundo material, cada um de nós é uma impressão digital. Não há um igual ao outro. Nós seremos sempre assim. E nós somos revestidos, como eu disse a vocês, por um corpo semimaterial, que é uma substância vaporosa, que ele advém de um fluido universal, criado constantemente por Deus. Este fluido, ele permeia o universo como um todo. Aonde nós formos, encontraremos esse fluido. E essa substância, ela é utilizada em cada globo, para que os corpos tenham as características daquele globo. E assim é que é essa condição. O espírito não tem forma. Mas quando ele vai se individualizando, ele vai se aproximando de determinados globos, de determinados mundos, e é reunido pela gravidade nesses mundos que esta consciência vai se manifestar se houver a filogênese planetária. O que é a filogênese planetária? É a preparação do planeta para receber o ser. A Terra levou praticamente 4,3 bilhões de anos para se preparar para ter seres como nós andando há 200 mil anos sobre a Terra. 4,3 bilhões de anos. Por isso que estudar a estatística e falar assim, não, tem mundos igual à Terra. Será? Não é? Será? Matematicamente é possível. Mas será? Não é? Então, logicamente, para acontecer o processo de chegada aqui neste mundo, existe um período em que o espírito ele fica num estado de consciência por afinidade ao seu grupo. Olha só, os estados de consciência, eles constroem
afinização entre grupos. E esses grupos, eles são chamados de mônadas, não é? Segundo as informações de Emmanuel, para o Chico Xavier. E aí, essas mônadas, elas colecionam essas inteligências, que vão realmente construindo, arrefecendo as suas necessidades de mudança, sendo preparado para um novo processo. Então, a vida no mundo espiritual não é só bonitinho do jeito que a gente viu lá no filme Nosso Lar. Não é? Existem zonas onde o estado de consciência mantém o indivíduo aprisionado por ele mesmo. Então, a vida no mundo espiritual não é castigo. E todo mundo fala assim, nossa, será que eu vou passar pelo umbral? Posso garantir a todos que todos nós vamos. Porque o umbral nada mais significa do que o batente de uma passagem. É como se fosse o batente da porta. O que significa ficar entre uma coisa e outra? Significa que você não conseguiu deixar a sua roupa num lugar e assumir uma nova roupa. Por quê? Porque está preso no seu estado de consciência. E esse é o mundo espiritual. Os movimentos mediúnicos que as casas espíritas elas exercem no atendimento a espíritos já desencarnados, não é? Aparecem muitos espíritos sofrendo, porque não conseguiram se desvencilhar da sua riqueza, não conseguiram se desvencilhar da maldade, da culpa. E isso não é um lugar que vai ter só isso, não. São consciências que se agrupam em determinados lugares, espaços, e que estão próximos ao planeta onde eles estavam e vão desenvolver ainda a sua caminhada. E é assim que funciona, não é? Quando ocorrer a nova oportunidade, uma das propriedades desse corpo semimaterial que nós temos é de ser miniaturizado ou ser compactado magneticamente. Então, André Luiz, ele diz, não é, nas suas obras, que o perispírito ele é capaz de ser compactado. E, de novo, ao longo de uma vida, aqui, numa experiência mais nova, esse corpo ele tende a voltar a um tamanho natural. Portanto, uma criança não deixa de ser um espírito adulto. Ele só está num processo de infantilidade. Não só com as lembranças que ele traz do mundo espiritual, mas com a condição que ele vai ter necessidade de desenvolver daqui para frente. E até os 4 anos a criança, a reencarnação não está completa. Até os 4 anos a criança tem lembranças do mundo espiritual. Os amigos invisíveis, não é? Aí vocês vão observar também que não só os amigos invisíveis, mas aquelas síndromes de ausência, às vezes a criança dá. Às vezes fala, eu vi um homem lá no nosso quarto. Para de falar besteira, mas ele não viu nada. Ele viu. Viu porque nesta condição ainda, né, muitas das lembranças ainda são recentes, mas vai se fechar. E próximo dos 7 anos de idade, coincidência ou não, quando a personalidade ela se fecha, a criança vai esmaecer esses pensamentos. Mas nós vamos encontrar casos aí que não é só isso. Como é que acontece isso aqui? Da mesma maneira que o nosso corpo envelhece, nós estamos sujeitos à oxidação, porque vivemos num ambiente de oxigênio. Tudo o que é no nosso corpo que se regenera, um dia a força vital ou o fluido vital do corpo vai cessar. Porque nós estamos sob a influência magnética de muitas energias no planeta. E o nosso corpo tem prazo de validade. E lá, nos nossos RNAs, tem umas terminaçõezinhas importantíssimas, que a ciência chama de telômeros, não é? E os processos da telomerase são os que vão dar realmente a nossa condição de viver um determinado X de tempo, se não abusarmos da nossa condição. Porque tem pessoas que vão estragando isso ao longo da vida, bebendo, fumando, se drogando, com promiscuidade, e com uma série de outras coisas que a sociedade às vezes impõe e é tudo muito fácil, não é? E as pessoas vão. E lá na frente,
Tudo aquilo que era necessário para realmente a pessoa poder cumprir, ela deixou de lado. Mas foi uma escolha dela. Então veja, da mesma maneira que este corpo, o corpo de vocês, vai chegar um dia e perder essa energia cinética, a tendência é o corpo ir ao repouso. Então a morte significa um desprendimento, simplesmente, da parte principal da nossa vida, que é o espírito, em relação à vestimenta que nós estamos usando agora. E aí estamos a caminho do mundo espiritual. Mas no mundo espiritual também tem uma particularidade. Porque quanto mais tempo o indivíduo consumiu nos seus processos reencarnatórios para arrefecer a condição moral, a condição de aprendizado, menos tempo, não é? Quanto mais tempo ele gastou aqui, mais tempo ele vai ficar lá. Quanto menos tempo ele teve nas suas experiências aqui, menos tempo ele fica lá. Ou seja, as reencarnações elas são compulsórias e vão acontecer até o momento de mudar o estado de consciência. E aí o que acontece? O espírito que lá se encontra, ele também entra numa espécie de letargia. E como o espírito se comporta como se ele fosse pura energia, ele vai tendendo ao repouso. É nesse momento, então, que o perispírito ele começa a receber um processo de magnetização. E ele vai ficar no tamanho adequado para uma próxima oportunidade. Por que a sujeição da encarnação? Porque no processo de individualização da consciência, a inteligência ela foi ganhando experiência com seus resultados. A partir desse momento, esses resultados, eles começam, vamos dizer assim, cada vez mais a fazer um sentido diferente na condição de entendimento do indivíduo, o ambiente e o outro. E essa é a condição da nossa natureza. Entender o outro. Então, neste processo de individualização, nós ainda não conseguimos destacar dentro do nosso primitivismo as nossas defesas. E, obviamente, na nossa consciência, o ego se centraliza no ponto principal dela, que é o seu centro. E a grande verdade é que ele é o grande divisor de águas, nessa condição de reconhecimento entre o prazer e aquilo que eu deveria ter como necessidade ou como necessário. Enquanto não houver este equilíbrio no estado da consciência, as encarnações elas terão sua velocidade em termos de ser um processo compulsório. Então, obviamente, quando nós trazemos os registros anteriores, as experiências, as memórias, nós trazemos uma parte disso dentro de nós. Não trazemos tudo. Porque do nosso estado de consciência, 90% pertence ao inconsciente. Nós não lembramos de tudo. E o que é mais interessante é que esses 5% fazem uma diferença danada. Aí vocês devem estar pensando assim, né? Nossa, conheci uma pessoa que era tão ruim. Será que isso era só os 5% dela? Já pensou se fosse os 90%? A gente não ia poder suportar. Não é verdade? Mas é só isso que nos cabe. É essa condição. Lembrando que a gente é revisitado por reminiscências, não é? Do nosso sistema mental. E aqui, na verdade, não é? Quando nós estamos voltando, não é? À morte, nós vamos conservar o quê? A nossa individualidade. Ninguém perde a individualidade. Nós nos deixamos aqui. Portanto, vejam bem o que nós precisamos levar na nossa mala. A mala vai de volta. A mala não fica aqui. Não é? E a gente vai trazer alguma coisa aqui. Se for doçura ou amargura, a gente não escolhe. Está dentro. Não é? E nós vamos enfrentar as consequências, né, das práticas, né? Das práticas feitas na vida. Tudo aquilo que foi simples e prático para a gente, haverá uma consequência. A separação não é dolorosa. Todo mundo fala assim, morrer deve ser uma coisa horrorosa. As informações que a gente tem do mundo espiritual,
que sofre menos para morrer do que para nascer. Né? Mas todo mundo vai passar por esta zona de perturbação. Por quê? É perder algo que está numa gaiola e aprender a voar. Nós vamos nos deslocar de maneira diferente, sentir de maneira diferente, perceber de maneira diferente, e isso é um choque para aqueles que estão com a consciência arraigada naquela situação extremamente material que levou sua vida. Não é? Nesse momento da passagem, esses 3 pontos, eles vão se quebrar. E uma parte desta energia que aqui se encontra, migra para cá. Em 72 horas, o primeiro corpo se desfaz, que é o duplo etérico. E sucessivamente, os corpos vão se desfazendo e a individualidade vai acompanhando toda a experiência de quem fez a passagem para o mundo espiritual. A zona umbralina se refere ao estado de consciência do André Luiz, e não uma região pura e simples. Mas nós precisamos entender como é que é essa região pura e simples, porque aqui a mãe do André estava sempre com ele, mas ele não enxergava ela. Por quê? O espírito vê aquilo que ele quer ver. E nós somos assim. Quando nós começamos a conversar ou discutir um ponto de vista, o nosso ponto de vista é mais importante que o do outro. E a gente tem que lembrar do ego, né? Então, como eu disse, né? Não há efeito sem causa. Então, Hermes Trismegistus tem uma passagem, ele dizia o seguinte: é em cima como é embaixo. Ou seja, nós somos réplicas em dimensões diferentes. Não é? Então não tem causa sem efeito. E todos nós temos liberdade de escolher. Não é? E aí, olha isso. Já pensou se esse aqui foi o melhor espermatozoide que fecundou o óvulo? Por quê? Não é? É só uma patologia? O que é que vocês acham? Não é? Ou assim, ó. Não é? Ou esse que se isola. Então, isso são construções de novos horizontes, não é castigo. Não é? E é importante porque nós trazemos isso para a nossa própria evolução. A lei de Deus se encontra na consciência. Então, essa é a nossa eterna companheira. Às vezes a gente fica fazendo oração para Deus livrar a gente, né, de um monte de problema. Ai, me ajuda a fazer isso. Aí ele dá uma doença. Aí ninguém entende. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu pedi uma ajuda, eu fiquei uma doença. Mas por que veio a doença? Porque eu tenho que aprender com ela. Né? Então eu vivo dizendo assim, cuidado com o que a gente pede, né? Porque às vezes a gente é atendido. Só que a gente às vezes não entende como a gente foi atendido daquela forma. Não é? Então, o nosso comportamento ele é resultado das ações em função do valor que nós adquirimos. Então, a nossa individualidade ela é construída por valores. Nós levamos embora para o mundo espiritual, isso não muda lá. Isso volta para cá. E porque aqui nós temos que fazer as coisas ocorrer de maneira adequada. Não é? Então, nós temos 2 maneiras, né, para trabalhar os valores do nosso progresso. Uma que é externa, que nós vamos sempre trabalhar lutas e conflitos e apego, isso é o menos danoso, e a interna, que são os vícios, as paixões que conduzem a patologias cruéis. Isso é mais danoso. Percebe? Quando a gente analisa os suicidas, os drogaditos e mais uma série de outras coisas, aí estão os problemas, né? Que não é uma coisa simples de resolver. Então, nossa individualidade é uma soma de todas as nossas experiências. É um espírito em si só. A individualidade é o espírito. É uma consciência individual que não é igual a outra coisa. Não é? Fatores que desequilibram isso, amor, angústia, rancor, ódio. Aí vocês devem estar pensando, o sujeito é louco, né? Como é que o amor desequilibra isso? E não desequilibra? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Amar é bom, mas não pode exagerar, porque aí vira o quê? Uma paixão incontrolada. Joana de Anjos já dizia isso. Cuidado com o amor, porque o amor é como se fosse, né, uma quantidade de cavalos puxando uma carruagem sem cocheiro, totalmente descontrolado, se não for cuidado adequadamente. Então,
Tudo em excesso não serve, não é? E, obviamente, essa contextualização é para trazer para vocês, não é? Que o progresso a gente só obtém por meio de experiência. Então não adianta falar, vou ficar quietinho aqui, não vou fazer mais nada, que vai dar tudo certo para mim. Arrisca, experimenta, mas não abusa. Analisa o resultado, veja como é que foi, né? Porque é por meio das experiências, né, que vários renascimentos ocorrerão. Então nós vamos morar várias vezes na morada do Pai e várias vezes aqui entre nós para nos resolver, não é? E isso vão estar diluídos nas nossas vivências. Então, a somatória disso tudo, não é, quando a gente decide, é que os resultados colhidos nas reencarnações é que vão nos estabelecer, vamos dizer assim, como seres a caminho de uma mudança de jornada. Uma rosa para vocês, uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção.